Antes até de começar, só por curiosidade, quem é que aqui já utilizou, e eu acredito estando numa conferência de Data Science e AI, que existe muita gente que já o tenha feito, mas quem é que já utilizou o ChatGPT ou outra ferramenta similar no último ano? Ok. E também por curiosidade, quem é que o utiliza diariamente no seu trabalho? Baixou consideravelmente o número de pessoas que levantaram as mãos. Eu vou ser muito sincero, eu acho isto surpreendente. Nós na Magma temos feito algumas sessões com os nossos parceiros e isto acontece recorrentemente, que é o tema que está mais em voga, provavelmente na sociedade atualmente, e é também um tema no qual as pessoas ainda não tiveram tempo suficiente para se tornarem power users quando têm essa possibilidade. Na Magma penso que em novembro de 2022, no segundo dia, após isto surgir no TechCrunch, abrimos o ChatGPT e acabámos um bocadinho por perceber logo qual é que era o potencial que esta ferramenta poderia vir a ter nas nossas operações, e posso-vos dizer que atualmente toda a equipa utiliza a ferramenta como um assistente ou como um mordomo digital que nos ajuda a guiar e a desenvolver todas as nossas operações. E o impacto é brutal. Eu não sou propriamente especialista em AI ou em ciência da computação, LLMs, sou principalmente um power user. E como o meu papel na Magma é essencialmente servir a minha equipa de modo a ajudá-los a tornarem-se mais eficientes, a melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos aos nossos parceiros, quando esta ferramenta surgiu, isto foi como que uma grande oportunidade para nós começarmos a transformar a forma como trabalhávamos na Magma. E também acredito certamente que de uma forma ou de outra, qualquer uma das empresas onde cada um de vocês trabalha, noutros servidores, com outra interface, vão de certeza absoluta começar a utilizar estas ferramentas. E aquilo sobre o qual nós gostávamos aqui de vos falar hoje é, em primeiro lugar, a forma como efetivamente o ChatGPT tem transformado a forma como nós trabalhamos e a forma como nós interagirmos com o nosso ecossistema, desde os nossos principais destinatários, que são os estudantes e recém-graduados, bem como junto das empresas com quem trabalhamos. E nós trouxemos aqui casos muito práticos daquilo que nós fazemos e que vocês vão ficar surpreendidos se daqui em diante começarem a utilizar ferramentas deste género para produzirem mais trabalho, com maior qualidade e com um custo de tempo e esforço muito inferior. Também para vos contextualizar, para quem não conhece a Magma é basicamente uma empresa que tem o papel de aproximar a Academia da Economia e cuja principal missão está orientada para ajudar estudantes, recém-graduados a pensarem as suas carreiras e a chegarem mais preparados ao mercado de trabalho. Isto por um lado. Por outro lado, estamos empenhados e a nossa principal função junto das empresas é criar boas campanhas de employer branding, ajudá-las a pensar talento, ajudá-las a moldar aquilo que são as suas formas de trabalhar talento e, de certa forma, aproximar e alinhar aquilo que são as expectativas dos estudantes com aquilo que é a proposta de valor que as empresas têm para entregar. E desde que o ChatGPT chegou à nossa organização, eu posso-vos dizer que, em termos de eficiência operacional, de qualquer um dos colaboradores Magma, temos tido ganhos de 30% a 50%. E numa equipa pequena como a da Magma, porque somos 20 pessoas, é relativamente fácil e rápido nós observarmos no dia-a-dia e na quantidade de trabalho que conseguimos entregar as implicações que o ChatGPT tem na nossa estratégia, porque para quem já o utilizou e pensando outra vez naquela figura do ChatGPT como um mordomo digital, ele conhece muito bem a nossa operação, sabe muito bem aquilo que nós fazemos no mercado e tem muita informação relevante sobre a forma como o ser humano se comporta, assim como a forma como as empresas se comportam e toda a informação que disponibilizam. E, portanto, este alinhamento tem-nos ajudado muito a manter uma contínua inovação dos nossos produtos e serviços. E esta contínua inovação acontece não só por si só, mas também de uma forma muito mais acelerada, porque nós ganhamos aqui uma capacidade de gerar informação muito significativa.
O nosso papel passou a ser muito mais fazer curadoria, selecionar, rever informação e geração de ideias com base em muita informação que neste caso o ChatGPT nos proporciona. E atenção, não se trata aqui de falar sobre o ChatGPT em si, trata-se de falar sobre a capacidade que estas ferramentas têm de nos ajudar no nosso dia-a-dia e no nosso trabalho e, portanto, isso por consequência tem-nos tornado diferenciadores em muitos dos projetos que temos desenvolvido e eu vou-vos mostrar alguns deles, todos muito práticos. Uma vez mais eu volto a reforçar, todas as tarefas, todos os casos que eu vos vou mostrar aqui acontecem diariamente na Magma e vocês só pela forma como eu vos vou explicar aquilo que fazemos vão perceber a implicação que pode ter efetivamente no vosso dia-a-dia. Isto tem feito um fenómeno muito engraçado, que tem-nos permitido escalar e aproveitar a otimização de recursos que temos para com os mesmos recursos fazermos mais iniciativas, chegarmos a mais estudantes, chegarmos a mais parceiros. E claro, se deixamos de gastar tempo com algumas tarefas que são rotineiras, tediosas em alguns casos, e passamos a ter esse tempo disponível, nós temos mais tempo para dedicar ao nosso cliente, mais tempo para acompanhar, mais tempo para estar atento às suas necessidades, mais tempo para desenvolver serviços e uma proposta de valor que acrescente efetivamente valor e que o vá incrementando ao longo do tempo. E portanto isso depois tem impactos na satisfação e na retenção dos nossos parceiros, tem impactos na qualidade e no detalhe do trabalho que desenvolvemos e ao nível da comunicação acontece também um fenómeno muito curioso, e até pegando aqui numa coisa que ia só falar mais à frente, nós temos uma capacidade de alinhar o nosso tom de comunicação com o do cliente pelo serviço que prestamos e nós, por exemplo, desenvolvemos muitos programas de trainees para as maiores empresas em Portugal. Conseguimos conhecer muito melhor o cliente e entregar-lhe muito mais rapidamente um conteúdo que está alinhado com o seu manual de marca, com os seus princípios, com os seus valores e, portanto, as consequências que isto tem na capacidade de uma rápida interação e prototipagem daquilo que é necessário é muito, muito, muito significativa. E tudo isto vocês vão perceber que também está a influenciar muito a forma como nós desenvolvemos o talento. O talento junto dos estudantes e o talento dentro da própria organização. Este é um exemplo da forma como o ChatGPT reconfigurou a forma como nós conectamos com os estudantes. São dois exemplos muito simples, mas se tiver aqui alguém que estude, certamente que também se vão identificar com eles. E este exemplo serve também para vos demonstrar a escalabilidade que ele nos permitiu colocar nestes dois temas. A Magma, anualmente, até o ano passado, fazia cerca de 80 workshops completamente gratuitos para alunos universitários sobre CV, LinkedIn, entrevistas e outros temas que são relevantes para o mercado de trabalho para os estudantes. 30 desses workshops eram sobre estes temas. O que é que acontecia? Nós, para além dos workshops, temos um outro programa que é o Talent Bootcamp, em que estamos 2 dias a pensar carreiras por onde passam cerca de 1000 jovens, para além de todos os que vêm a estes workshops. E todos os meses nós recebíamos dezenas, mas quando vos digo dezenas, era constantemente pedidos de revisão de CV, pedidos de revisão de LinkedIn e pedidos de preparação para a entrevista. Porque, como devem calcular, se nós damos os workshops e nos disponibilizamos para ajudar, os alunos que muitas das vezes têm algumas dificuldades em dentro do seu próprio ecossistema da universidade chegar a alguém que os possa ajudar com estas ferramentas, vêm ter connosco. Além disso, temos 800 embaixadores em todo o país, cujo um dos principais benefícios de estarem connosco é nós ajudarmos com estes temas. Ora, o que é que o ChatGPT proporcionou? Quando nós começámos a incluir esta ferramenta na forma como dávamos os nossos workshops e lhes ensinámos a utilizarem-na como uma ferramenta de aprendizagem autónoma, ou seja, começámos a explicar-lhes aos alunos universitários que prompts é que poderiam utilizar para descrever uma experiência, definir como é que essa experiência originava uma competência e como é que poderiam incluir isso no seu CV, os ganhos em termos de tempo pós-workshop, com a quantidade de alunos a pedirem-nos para os ajudarmos a baixar consideravelmente, foram refletidos não só em número, mas também na qualidade dos CVs e dos LinkedIns que nós recebíamos, que vinham muito mais bem estruturados, muito mais bem preparados e muito mais alinhados com a indústria para a qual o candidato ou o estudante se pretendia vir a candidatar e, por consequência,
o alinhamento entre o mercado e aquilo que é o papel de um estudante em passar a mensagem sobre o seu potencial e as suas competências melhorou significativamente. Isto teve inclusivamente e certamente, apesar de não estar medido, impactos na rapidez com que um recrutador interpreta um CV, porque tem lá mais informação de maior qualidade e, portanto, há certamente também ter tido os seus ganhos neste aspecto. E também aconteceu com as entrevistas. Nós desenvolvemos inúmeros programas de seleção para inúmeros clientes e uma das coisas que nos distingue é que, efetivamente, qualquer candidato que passe por um processo de seleção, sempre que nos peça ajuda para preparar, por exemplo, uma entrevista final, nós estamos com ele, se for preciso, 30, 45 minutos ao telefone a dizer-lhe: olha, tem em consideração a forma como vais vestido, tem em consideração o potencial tipo de perguntas que podem fazer em relação às tuas experiências, prepara um conjunto de questões para lançares ao teu entrevistador e uma vez mais o ChatGPT permite fazer uma espécie de roleplay em que vocês podem não só preparar as perguntas que vão fazer ao entrevistador de acordo com as necessidades e com as informações que pretendam obter, mas também as respostas que lhe vão dar ou prever as perguntas que vos vão fazer. E isto, como devem imaginar, uma vez mais, teve um grande impacto na variabilidade de cenários a que um candidato pode responder, tem impacto, por consequência, na sua confiança durante uma entrevista, tem impacto na capacidade que ele tem de mostrar o seu potencial e, portanto, temos, uma vez mais, um maior alinhamento entre aquilo que o mercado espera e o que os estudantes realmente oferecem. Dizer-vos que qual é que foi o impacto disto na nossa operação? É que nós passámos dos 80 workshops para 150 este ano. A mesma quantidade de recursos, o mesmo número de pessoas consegue não só desenvolver muito mais workshops, como chegar a muito mais alunos. E eu posso-vos dizer que a equipa da Magma durante todo o ano anda entre os 15 e os 20 colaboradores. E o número de pessoas que as nossas iniciativas passaram a incluir aumentou significativamente pelo número de iniciativas que nós começámos a desenvolver. E este foi só um dos pequenos casos onde o ChatGPT revolucionou realmente a nossa forma de trabalhar e de interagir com os nossos principais destinatários, os alunos. Por outro lado, este é provavelmente o cenário mais abrangente onde temos visto acontecer uma grande evolução. Imaginem um programa de trainees, pegando num exemplo muito prático. Quando nós desenvolvemos um programa de trainees para um cliente e estamos a recrutar um conjunto de jovens que gostaríamos que tivessem em mente, quando se candidatam, os valores, os princípios, os benefícios, a proposta de valor da marca, nem sempre é muito fácil alinhar isto e aquilo que são as expectativas dos estudantes. E nós antes tínhamos uma ou duas pessoas que desenvolviam o copy de um site, que desenvolviam o design desse mesmo site, que pensavam no Candidate Experience de forma a assegurar que os recursos que eram utilizados para esse programa geravam o maior número de candidaturas possível e que essas candidaturas estavam alinhadas com as necessidades da empresa. Ora, isto requer, por experiência, um trabalho de preparação e de conhecimento do cliente e do mercado bastante significativo. Alinhar a comunicação com uma empresa como a Acceleration ou como a Capgemini nem sempre é fácil. Existem muitas interações, muito envio e devolução de comunicação. E tínhamos uma ou duas pessoas disponíveis para fazer isto. Ora, o que é que o ChatGPT nos veio permitir fazer? Deixámos de ter uma ou duas pessoas que eram aquelas que eram as mais criativas. Porque a partir do momento em que temos uma ferramenta que consegue sistematizar um conjunto grande de informação e ajudar-nos, com base em prompts, a escrever estes copies, a desenhar o Candidate Experience, a alinhar aquilo que é todo o conjunto de momentos que acontecem ao longo de um programa de trainees, as implicações são enormes. Eu dou-vos um exemplo muito, muito simples que diz, por exemplo, respeito à preparação de reuniões com clientes. Uma reunião com um cliente no kick-off de um programa de trainees tem uma duração média de entre 45 minutos e 1 hora. A recolher requisitos em relação às vagas do programa,
questões que temos de ter em consideração durante a comunicação, se podemos tratar por tu os jovens, qual é que é o claim que gostariam de utilizar, que caminho, tom, narrativa gostariam de ter. Há ali um conjunto de informação muito significativa que qualquer pessoa que trabalha em consultoria acaba por, após a reunião, fazer um pequeno follow-up. Cada reunião com o cliente origina aí umas 20, 30 linhas de pequenas frases relativas à informação que tivemos a recolher. Anteriormente, eu demorava, sem qualquer tipo de dúvida, entre 20 a 25 minutos, às vezes 30, a pegarem todas aquelas notas, a sistematizá-las e a colocá-las no e-mail de follow-up. Neste momento, eu pego num prompt, insiro lá as notas, peço-lhe para ele me estruturar um e-mail com determinadas características, com determinado tom persuasivo, informal, o que entenderem, e eu, em 2 minutos, tenho o e-mail escrito. E acreditem, ele escreve o e-mail muito melhor do que eu. Não que eu devido da minha competência, mas ele é certamente muito mais rápido a processar a informação do que eu. O meu papel aqui, e desde o início, quando o ChatGPT surgiu, que nós trabalhamos tendo em conta estes pressupostos, é selecionar informação, é garantir que a informação não está incorreta, ou que não está descontextualizada, ou que está desatualizada. É ter atenção a não inserir dados sensíveis que possam vir a colocar em causa, ou dados pessoais que não o fazemos de todo. É perceber, junto da ferramenta, como é que ela me pode ajudar a efetivamente melhorar o meu dia-a-dia e a reduzir o número de tarefas tediantes, chatas, nas quais eu não acrescento qualquer valor, como escrever e-mails. Eu atualmente não escrevo e-mails. Coloco algumas notas, digo-lhe o que é que quer, ele escreve um e-mail, revejo e envio. É a diferença entre demorar 10 ou 15 minutos e demorar 2 ou 3. Um plano de comunicação. Eu tenho um conjunto de bullets no qual uma campanha para uma empresa está assente e que, na verdade, o que eu tenho que fazer num plano de comunicação é definir todos os canais através dos quais eu vou fazer chegar a informação aos alunos universitários. Ora, a série de e-mails ou de materiais que eu vou desenvolver é toda ela muito semelhante, só muda o interlocutor. Tem algumas diferenças nos e-mails, temos informação passada do que já fizemos que pode ser útil, mas o mais espetacular é que com aquela informação consigo criar uma série de e-mails que anteriormente me demoraria 1 hora ou 1h30 a desenvolver e em 10, 15 minutos eu produzo a informação e o trabalho, uma vez mais, é selecionar, é fazer curadoria. Ora, estamos a conseguir manter os níveis de criatividade, até porque o ChatGPT dá-nos uma panóplia, uma abrangência à informação e ao produto que nós trabalhamos muito, muito significativa. Estou a conseguir ser muito mais rápido a entregar o meu produto. Estou a conseguir ter pessoas que estão mais preparadas, ou um maior número de pessoas que estão mais preparadas para executar um conjunto de tarefas que até então não eram possíveis de ser executadas. E isso, como devem imaginar, impacta na rapidez com que nós conseguimos entregar os nossos programas, mantendo a qualidade e reforçando inclusivamente a excelência dos programas que desenvolvemos. Ao nível da gestão de projeto, isto ao nível da gestão de projeto também tem um impacto brutal. Aquilo que eu faço essencialmente na Magma, para além de ajudar a desenvolver e a pensar soluções que melhorem o dia-a-dia da equipa e da qualidade do trabalho que desenvolvemos, é gestão de projeto. E o ChatGPT tem-nos ajudado muito com este aspecto. Torna-se muito mais rápido fazer um breakdown com base num conjunto de informações ou de entregáveis que foram definidos com o cliente, uma checklist de tarefas em relação ao que tem que ser feito e passá-las à equipa, do que estar eu constantemente a trabalhar sobre documentos que podem não estar tão atualizados ou a trabalhar criativamente pensando no que é que tem que ser feito para conseguirmos desenvolver aqueles entregáveis. Que subtasks é que eu tenho que assegurar que a minha equipa desenvolve ao longo da semana para entregar aquilo que foi acordado com o cliente. Torna as tarefas muito mais claras. Eu continuo a dizer, eu escrevo relativamente bem, mas se vocês experimentarem interagir com o ChatGPT, lhe dizerem para escrever em português de Portugal, terem em consideração ter sempre uma linguagem persuasiva, direta, ou tratarem-vos sempre por tu, vocês vão perceber que ele escreve lindamente. E se eu vos colocar um e-mail escrito pelo ChatGPT e um e-mail escrito por mim à vossa frente, vocês não vão notar absolutamente diferenças nenhumas. Aliás, a notarem,
nota para melhor no que diz respeito ao que o ChatGPT escreve. Depois, ao nível da comunicação, permite ter maior eficiência na forma como nós comunicamos dentro da equipa. Nós, por cada 1000 candidaturas que temos para um processo, nós fazemos aproximadamente 200 entrevistas. Destas 200 entrevistas, e isto uma vez mais falando-vos em números, nós temos 3 ou 4 recruiters que estão envolvidos. Ora, assegurar que durante um processo de entrevista com um candidato, a informação recolhida é a que precisamos para tomar decisões no futuro, que o candidate experience é todo ele similar no que respeita às informações que nós temos que dar a um candidato durante essa entrevista, é um processo muito mais complicado do que o que vocês imaginam. Em primeiro lugar, porque os recruiters são muitos e, portanto, nós estamos constantemente a mudar o script, e o script desta entrevista é construído logo no início com base naquela reunião inicial com o cliente e no tom e na narrativa da comunicação que foi desenvolvida. Ora, este era um documento, era e é, e como este existem muitos outros. Quem trabalha no mundo da consultoria sabe que existem templates para tudo. E este documento demorava-nos 2 horas, 2 horas e meia a escrever e uma vez mais passou para 20, 30 minutos. Porque nós pegamos numa base de informação que vai servir todas as restantes ramificações do trabalho que desenvolvemos e com um conjunto de prompts nós ganhamos muito, muito, muito tempo. E a qualidade do trabalho está não só mantida como melhorada. Porque a diferença é que isto é feito por diversas pessoas e diferentes pessoas têm níveis de competência também elas diferentes. Neste caso, o nível de competência de ChatGPT é todo ele muito uniforme. Depende muito mais do prompt que nós lhe inserimos do que propriamente da qualidade de quem insere o prompt. Por isso, como devem imaginar, em termos de eficiência e eficácia, esta forma de trabalhar tem revolucionado muito aquilo que nós entregamos aos nossos clientes. E um ponto que eu ainda não abordei, mas que também é muito importante, não o subestimem na geração de ideias. Ok? Vocês vão ficar surpreendidos com os caminhos que ele pode tomar e sempre com a consciência que ele efetivamente pode dar informação incorreta, é preciso validar fontes e estar muito, muito atento. Aliás, a ciência vai ser essa mesma. É perceber como é que garantimos que ele está certo em muitas áreas do nosso trabalho. A forma como nós desenvolvemos sessões de brainstorming ou build-up de ideias também mudou bastante. Nós conseguimos ter em consideração muito mais informação do que conseguíamos até agora. Ir ao Google e pesquisar ideias para qualquer coisa e depois fazer o Swift para afunilar é muito mais complicado do que ir ao ChatGPT e com um conjunto de prompts irmos tomando um caminho que gostaríamos. Toda esta apresentação foi feita com o ChatGPT. Eu não escrevi nada do que aqui está. A única coisa que fiz, e eu gostava muito, muito de que esta sessão demonstrativa fosse com uma aba do chat aberta e com um conjunto de prompts a mostrar as suas funcionalidades, porque nós fazemos isso no nosso escritório recorrentemente. E, aliás, se alguém quiser alguma vez ver uma pequena demonstração, estão completamente convidados. É só procurarem o meu LinkedIn ou escreverem um e-mail para carlos.gomes@magmastudio.pt. As implicações disto são mesmo muito, muito, muito significativas no nosso dia-a-dia e é fácil demonstrar isso. E por isso é que eu fico tão surpreendido quando poucas pessoas dizem que utilizam o ChatGPT no seu dia-a-dia. Este é outro exemplo lindíssimo. Vou terminar. Outro exemplo lindíssimo do que nós fazemos com o ChatGPT. No ano passado nós estivemos aqui e aproveitámos e apresentámos o School of Python. O School of Python é outra ferramenta que tem nos ajudado imenso a melhorar a retenção e o interesse dos alunos que participam neste curso. Porquê? Tem 3 fontes de aprendizagem. Tem a aprendizagem através do professor, que é o expert, é quem define o caminho de aprendizagem, os conteúdos, é a pessoa que mais sabe de Python. Tem peer collaboration, que é basicamente em grupo responder a um conjunto de possíveis desafios e exercícios que venham a ser desenvolvidos. E depois tem a assistência de ChatGPT, que naturalmente permite à pessoa que esteja no curso desenvolver aprendizagem autónoma e ter feedback constante sobre aquilo que está a desenvolver. E isso tem-nos demonstrado que é muito mais fácil ultrapassar barreiras à aprendizagem, porque o candidato tem ali uma ferramenta à disposição sempre que for necessário, e
Como tal, a taxa de concretização do curso tem vindo a aumentar significativamente. E para terminar, para vocês perceberem o impacto que esta ferramenta está a ter na nossa operação, nós vamos muito em breve quebrar um recorde do Guinness e todo o breakdown de projeto, da preparação do projeto, de planeamento, de geração de checklists, sobre tudo aquilo que nós temos que fazer e sobre tudo aquilo que nós podemos fazer para aumentar a probabilidade de sucesso e quebrar este recorde do Guinness, tem sido feito literalmente com recurso à assistência do ChatGPT. E acreditamos que assim vamos ficar na história. Era isto que tinha para vocês. Muito obrigado.